Bom dia, nono ano, estudantes, professores que sempre nos acompanham, e estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Eu, professora Mara, com a professora Juliana. Isso aí, galerinha. Aula de Educação Física, vocês sabem que tem alegria, energia boa e muito conhecimento. Isso, e nós vamos falar de algo aí, então é uma habilidade do terceiro bimestre, tem uma retomada de uma habilidade do sétimo, mas é sobre um assunto que é interessante, é bacana de ver e... Vamos lá, vamos ver se vocês apreciam aí do que falaremos hoje, porque a nossa aula, Juliana, tem como título Parkour, recriando essa prática. Você não está no banquinho amarelo e nem eu, né? Não. Nós estamos no banquinho amarelo. Por que será? O que tem aqui? Uma bancada, algumas plataformas, então aí parkour, será que isso tem a ver? Tem a ver, tudo né? a ver, sendo que a gente deveria colocar o nosso querido Félix para fazer, porque ele estava tentando ensinar pra gente. Ele fez tão bem a prática, né, de testando aqui esses obstáculos. E aí eu o convidei, mas ele tinha que operar a câmera, né? Então... Não, ele não veio. Então vamos lá. Nosso objetivo da aula de hoje é recriar a prática corporal de aventura, parkour, reconhecendo suas características, os instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária, organização. Objeto de conhecimento, a gente vem com as práticas corporais de aventura urbana e a unidade temática, prática corporais de aventura, porque eles já estão no 8º ano e sabem que existe a aventura urbana e a de natureza. No 9º ano a gente fala mais ali das de natureza, né? Ah, é bacana, né? Eu gosto bastante. No ensino médio tem também. Tem, vai ter uma agora vai ter uma só de natureza. Então, muito bacana. E aí a gente pergunta para vocês, vamos lá comigo no slide. Você acha possível praticar parkour na escola? Como? Será que é possível, Juliana? Então, pensem, observem o entorno da escola de vocês e vejam se há possibilidades de fazer um percurso. Exato. Por que percurso? O que é percurso? Parkour? Não entendi. Oi? Tem a ver? Parkour? Parkour, percurso? Parkour? É isso mesmo. Então aqui nós só temos uma representação porque nós estamos num estúdio. Então eu imagino você aí na sua escola, observando o espaço de vocês, né? Os materiais, os objetos que podem ser usados. Até porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa prática e nós vamos ver que existem locais que são construídos mesmos para a prática do parkour e ele também é praticado em locais como prédios, escadas e que não são construídos exatamente para eles. Então aí a gente vê as duas vertentes e a escola podendo proporcionar essa prática que ela é bem bacana também, né? Isso, e é difícil. Eu já digo pra vocês. É difícil. Tem que praticar, tem que experimentar e tem que pensar sempre na segurança. E nós acabamos usando, né, muitas capacidades físicas no momento da prática do parkour. Quem olha fala assim, precisa só de força. Oi? Precisamos de força, agilidade, a questão do equilíbrio, a velocidade, por que não? E até a flexibilidade. Flexibilidade. E aí, assim, juntar, né? Conhecer o local. Então, tudo isso é muito importante. Aqui, nós montamos o nosso local. Faremos algo muito simples mesmo, gente. Não tem como a gente vir correndo, se pendurar, se jogar. Não. Nós vamos fazer bem simples mesmo. Mas vocês podem também criar algo simples, mas com mais instrumentos, com mais materiais aí. Sempre se preocupando com a segurança. Então, vamos lá comigo. Esse esporte ele tem uma filosofia, assim como muitos outros, né? A gente fala de lutas que tem filosofia, a gente fala dos outros esportes e o parkour, que é considerado uma prática de aventura urbana, ela vem com a filosofia que é a seguinte: primeiro faça, depois faça bem e rápido. Siga o mestre. Opa! Assim... E é bem isso, né? É bem isso. Nós precisamos conhecer o espaço, nos apropriar do que podemos fazer, testar. Por exemplo,
Nós temos uma bancada. Então, assim, a gente pode realizar esse movimento na bancada de que forma, não é? Então, eu tenho esse banco, a gente pode realizar de que forma? Apoiando sua mão e fazendo giro com o corpo, passando por cima, saltando de um para o outro. Então, faça bem. Depois, primeiro faça, experimente. Depois faça bem. E aí depois, faça bem e rápido. Onde você vai juntando aí, agrupando todas as capacidades e quanto mais você treina, melhor fica. Quem pode falar e executar muito bem pra gente foi quem esteve com a gente na gravação externa, não é, Juliana? Verdade, o professor Gustavo, Exato. que é professor de parkour e de educação física. De educação física. E aí, olhem só aí no slide, né? Tem um vídeo da aula externa que nós fizemos, foi lá no Centro de Esportes Radicais. Ele fica aqui na Marginal Tietê, bem próximo onde ficam os nossos estúdios. E é bem bacana. Eu acho que dá pra gente assistir um pouquinho, Gustavo. Uma delícia. Vamos lá? Bora lá! Uhul! Fala, galerinha! Professora Juliana aqui no Centro de Esportes Radicais para entrevistar o Gustavo, nosso querido amigo do parkour. Você chegou de onde, menino? De onde você veio? Tava treinando aqui no Parkour Park. E você, vai treinar também? Sim, eu e a professora Mara estamos aqui para aprender um pouquinho junto com os estudantes que estão lá em casa. Legal. Mas me diga, é difícil? É fácil essa prática esportiva? Depende, é específico de cada pessoa, né? Você já ter tido outras experiências em outras práticas e outras atividades físicas, esportes, vai ajudar com certeza. Ah, então vamos lá, vamos pensar. Eu fui bailarina, então a minha flexibilidade vai ajudar? Sem dúvida, ajuda bastante. Flexibilidade é uma capacidade física, né, galerinha? Quais mais capacidades físicas a gente trabalha? Também vai trabalhar velocidade, agilidade, mudando de direção bastante, força e resistência, sem dúvida. Olha, então se liga e vamos pra prática? Vamos lá! Bora! Muito bem, Mara, vamos lá. A gente vai começar nosso percurso por esse quadrado azul. Você vai saltar para o cinza, dar um passo no amarelo, um no chão e vai passar esse muro usando um vault com apoio das mãos e dos pés, tá bom? Vamos lá. Usa o balanço dos braços no salto. Ótimo. Um passo no chão. Subiu, apoiou e passou. Muito bem. Yes! Isso aí, galerinha! Então, eu venho aqui com uma colocação da professora Eliana, da Escola Maria Auxiliadora de Embu das Artes. Ela disse que na escola dela há vários lugares, espaços maravilhosos. Né, Mara? Mara? Você não me viu? Mara! Pessoal, o que você tá fazendo aí, Mara? O pessoal viu lá que eu tava aqui assim. Nossa, eu tô tão concentrada aqui na câmera. Ô, Mara! Oi. O que você vai fazer aí? Então, tem uma bancada, eu fiquei com vontade de repetir algumas coisas feitas lá naquele vídeo. Juliana, muito bacana. A gente sempre agradece a ele, né? Foi muito legal mesmo a experiência e vê-lo executando ali a prática no parkour. Exatamente. E aí é bacana a gente falar também, Mara, que eu pensei que quando você foi pra bancada, que você falou que queria ir pra bancada, eu achei que você queria ser jornalista. Mas eu vou, assim, eu quero. Então tá bom, então a gente deixa. Eu quero também, né? Então olha só, Juliana, lá no vídeo eu fiz bem simples também, porque lembram-se que eu disse que existem lugares que são projetados para a prática do parkour, é o que acontece aí nesse parque. Então, tem os muros mais altos, a rampa, vocês puderam observar. Depois, podem voltar o vídeo e observar realmente o quão alto era. Aquela hora que pega a imagem dele de cima,
Gente, e a rapidez que ele faz aquilo? É importante a gente frisar que ele treinou muito. E treina ele passou muito, mais né? de uma hora experimentando aquele espaço. Né? A gente olhava pra ele na gravação, ele tava pingando. Por quê? Porque tava um dia muito sol e ele fez real. Ele falou, não posso sair, ligou a câmera e já saí fazendo. Exato. Tem que haver, foi eles isso se preparam. mesmo. E ele é uma pessoa que tem experiência, né? Então ele pratica muito em vários lugares, mas enquanto estávamos nos preparando, organizando, o que ele fez foi conhecer o local. Então ele viu a possibilidade de um muro para o outro, ir na rampa, experimentou. Então ele fez os movimentos ali, ele viu o que dava para fazer pra gente. E no dia a dia é experimentação, mesmo que ele tenha prática, faz o reconhecimento do local, né? Ô Mara, a Oi. professora Maria Imaculada disse assim, ó, que bacana, as nossas travessuras, coisas de criança, e como ajudam no desenvolvimento humano, né? Aham. A gente não via isso como um esporte. Exato. Então assim, ó, Juliana, boa a colocação. vamos fazer alguma coisa aqui Vamos, em cima? Mara. Então, Vamos, assim, vamos não, vai. o Félix conversando, Vamos, ele disse vai. que o deslizar é bacana também. Vou tentar, hein? Ok? Entendi. Vai. Então vamos lá. Opa! Aí você trava por causa da roupa, mas é É. legal também pensar nisso. Então vem aqui, ó. Ó, Opa. Bom. vou nesse. E aí Voltou. eu salto. Aqui tá fácil e simples. Tá tranquilo. E você? Eu vou, então. Vai. Eu vou. Gente, e no dia eu fiz, ó, é muita força. Ah, Juliana, o que você vai inventar, Juliana? Cuidado, tá? Lembra que é com muito cuidado? Tá bom. Então Pode vai. começar? Pode. Você deslizou, é isso? Eu rolei. Rolou. Ah. Vai. Girou. Sim, é. Vamos pensar que a gente vai fazer esse treino do salto com os dois pés. E essa questão do ir e parar, lá eu fiz várias vezes. É, né, Mara? Dá Porque ele falava, professora, apoiou um pé, já vai no muro. Eu fiz, aí eu parava. Sabe quando você chega e aí vê que não dá? Não dá. Teve uma hora que eu fiz bem bonitinho, aí eu sentei em cima do muro e me deu crise de riso. Aí eu tive que fazer novamente. É, faz parte, né? Deveria ter feito esse vídeo, porque aí ia tá todo mundo aqui, ó, se divertindo. Eu vou pegar o tecbol. Fiquem com a professora Juliana aí. Ó, ninguém viu você passando atrás e ninguém viu você voltando. Mas é isso. Então vamos com eles agora, Juliana, um pouquinho do parkour. Depois a gente termina a aula aprontando mais. Mas quando tiver uma próxima aula de parkour, a gente convida o Félix mesmo, hein? Eu acho justo, ele Né? poderia até, inclusive... Exato. Então vamos acompanhar comigo no slide. A gente vem retomando aí, falando do parkour. Ele iniciou onde? Lá na França. Então David Belli foi quem pensou nessa possibilidade de criar essa prática aí lá em 1980. Ó, Juliana, técnicas de saltar obstáculos. Então, foi nisso que ele pensou, né, quando executava alguns saltos aí de obstáculos, viu a possibilidade desse saltar de obstáculos de um para o outro. E aí, ele foi desenvolvendo essas técnicas. Podem continuar comigo no slide aí. Como? Em muros. Lembram que eu falei que existem lugares que não são construídos exatamente para isso. Então, muro. Pego e eu salto um muro. Isso é comum na prática do parkour. Rampas. Então, existem rampas próximos a escadas, em corrimão. Então, são possíveis também. Olha lá, escadas, calçadas, corrimãos, árvores e outros. Juliana, em filmes a gente vê essa prática do parkour também. Sim, e vários filmes famosos, só que a gente não ligava o nome ao fato, né? E aí a gente vê, né, o ator famoso lá. Então tem o dublê que faz aqueles saltos de um prédio para o outro. Então, parkour propriamente dito. Então, assim, vamos supor que tenha um muro ali de uma residência. Eles saltam um muro,
escalam o corrimão. Então não foi algo construído para o parkour, mas usa-se esses ambientes aí, diferente do que nós mostramos no nosso vídeo, como eu já disse, que foi um ambiente preparado ali para a prática. E o que mais, né? Como que é desenvolvido aí essa técnica de saltar obstáculos? Por movimentos. Como são esses movimentos? Treina-se e aí o corpo fica como? Ágil. Tem que superar limites. Parece fácil, mas só essa questão de eu ter que dar um salto, é tão baixo, gente. Né? É baixo, mas é o fazer uma vez, fazer duas, experimentar. Né? Então, e aí a gente pode ir mudando e aumentando o grau de dificuldade. Exato, experimentar, né? Sim. E essa questão do limite, cada um tem o seu. Então pode ser que se eu tiver que saltar de um muro pro chão mesmo, para mim, de repente, eu tenho o meu limite para saber se eu vou ou se eu não vou, né? É diferente, pode ser para Juliana. De repente, aqui o saltar com um pé para a banqueta, para ela é mais fácil. Saltar com os dois, para mim, pode ser mais fácil. Exato. Então, nós temos essa questão aí, que ela é bem direta do parkour, que é a superação dos limites. Isso é muito bacana. E aí eu falo assim, e na escola, né? Então, assim, todo mundo é obrigado a fazer? Claro, é uma prática que vai ser proporcionada ali, tem a questão da segurança, mas as pessoas também precisam aí nessa questão do limite. Ó, pra mim, realmente, essa prática não dá, então no começo eu observo. Aí quando você se sentir à vontade, né, seguro para ela, você pode fazer. Então, por exemplo, na quadra de uma escola que eu dava aula, tinham muitos degraus, porque tinha arquibancada ali da quadra. Também. Então poderia ser usado um degrau, por exemplo, para vir correndo, apoiar só o pé no degrau e já sair, sabe? Subiu, apoiou, ou subiu no degrau e já desceu? Pode, tem que ser estudado o local, mas poderia ser utilizado. Então, saí, apoiou o pé no degrau, desci, tem lá uma banqueta dessa aqui. Então aí você vai com os dois pés. Pode até colocar colchonete, não é, Juliana? Aí pode ir no colchonete, fazer rolamento lateral e treinando possibilidades na escola. Tinha alguns lugares, árvores, né? É o que a professora disse, para muitas pessoas subir em árvore é uma coisa de criança, que fazíamos muito, mas já era um parkour aí, hein? Já, é o que a professora aqui falou, né? A professora Maria Imaculada remeteu-se ao passado dela, aos tempos de infância. Exato. Então aí a gente tem essa prática, que ela tem essa denominação. Existem pessoas e em muitos lugares a gente ouve falar, né? O esporte radical. Né? Mas aí nós seguimos a nomenclatura do nosso material, que também é conhecido em muitos outros lugares, literaturas também, como prática de aventura urbana nesse caso. Juliana, tem apontamentos, é só me falar. Tá bom, pode deixar. Tá? Vamos continuar então lá no slide, ó. Parkour é uma atividade recreativa e esportiva, praticada em áreas urbanas ou rurais. A palavra parkour vem do idioma francês e significa percurso. Foi isso que você falou, não foi? Exatamente, é que eu já sabia que havia isso. Isso. E se nós quiséssemos mudar o percurso aqui? Totalmente possível. É? Opa! Eu lembro que no sexto ano nós usamos o banco, aquela banqueta que a gente usa. Tinham aqueles tatames que eu uso, eles foram agrupados também, então eu fiquei com uma plataforma um pouquinho mais alta. Sim. Né? E aí dá para fazer o salto com o pé, com os dois, mas é isso. A palavra parkour, ela vem de percurso, ela vem de parkour, tá bom? Pode ser praticada, vamos continuar comigo, individualmente ou com outras pessoas. Os praticantes do parkour são conhecidos como tracer. Bonito, né? Eu acho bonita essa palavra, tracer. Mas eu não posso falar que eu sou uma tracer, eu sou uma treinadora e uma curiosa no assunto, curiosa. Mas é muito legal se vocês tiverem a oportunidade também de conhecer e ter aí esses parques que são feitos
com esse objetivo, né? Eu nunca tinha estado ali, foi mesmo para conhecer o local e fazer a visita técnica, é muito interessante. Então agora a gente vai ver com mais detalhe o que vimos no vídeo, vamos lá comigo. Olhem essas imagens, é exatamente o que tem lá no espaço do parkour, né? É muro menor, muro maior, mais largo, tem com colunas e tem também esse de ferro, não é, Juliana? Nos parquinhos de infantis que a gente conhece muito, né? Esse brinquedo aí. Sim, de ferro para tem todos, que né? As crianças sobem, descem, se penduram ali. Tem também aí no parque relacionado. Nesse parque que fomos, essa estrutura de ferro que também dá para executar o parkour ali. Dá, é totalmente possível. Aliás, a adaptação do parkour é muito bacana, porque você monta o seu espaço. Exato. Então vamos lá. Perguntando aí para você que está na escola junto com o seu professor, ou que vai para aula tarde, ou que vai ter essa conversa da prática do parkour na escola para fazer essa retomada. Como pode ser feita essa prática na sua escola? Porque eu estou dizendo que lá na minha tinha uma arquibancada com degraus. Na sua tinha? Tinha também. Tinha uma arquibancada grande e tinha atrás um espaço onde a gente adaptou, né? O professor Claudinei adaptou uma caixa de areia para que a gente pudesse fazer ali os saltos do atletismo. E aí a gente também poderia usar também. E era uma descida. Então tinha essa questão também do terreno que era em declive. Certo. Então agora vamos pensar em uma outra escola que eu trabalhei também, que a gente tinha um espaço menor, porque as escolas elas não têm os mesmos tamanhos. E ali, seria possível? Eu estou tentando lembrar. Nós tínhamos um murinho, mas nós poderíamos usar os recursos dos materiais também. Tinha um degrau nessa escola que eu estou te falando, que era um pouco menor. Tinha um degrau onde nós fazíamos, né, onde tinha a parte da educação, onde fazíamos a educação física. Então eu tinha somente aquele degrau. Mas aí eu poderia usar o quê? Algumas cadeiras, claro, prestando atenção no material, banco sueco, ou utilizar outros recursos. Por exemplo, um desses tablados aqui, ó, esse aqui, ele foi feito com papelão. E eu revesti com uma capinha desses banners, sabe? Coloquei só o EVA embaixo para que ele não escorregue, porque eu pensei em quê? Na segurança. Eu então juntei placas de papelão, fiz uma amarração boa e aí fiz poderia ser um tamanho aí triplicado, eu teria uma base maior. Eu posso construir lá na escola vários desses. Sim, né? Dá para fazer vários e brincando mesmo com isso. E aí a pergunta 2 era em que devemos pensar, né? No espaço, nas possibilidades de execução e, obviamente, pensar na prática onde a gente possa incluir todo mundo, né? Então, se eu precisar adaptar ainda mais para que algum aluno que não esteja com facilidade, ou que, por exemplo, um cadeirante ou um aluno com prótese para execução, a gente pensa em como resolver esse problema ali, para que todo mundo possa fazer. Sim, né? Lembrando que a gente preza sempre por isso. Esporte para todos, atividade física, exercício físico para todos. Exato. E a terceira perguntinha que tinha naquele slide que era: quais cuidados devemos tomar? Então, vocês lembram-se do que eu falei agora há pouco da questão do tablado? Se ele não tiver, Juliana, o EVA, ele escorrega. Então, assim, a produção se preocupou com a gente, ó, embaixo dessa banqueta que nós saltamos, ela está fixa ali com uma fita. Então, é liso. E se nós não colocarmos algo ali para fazer aderência, nós vamos escorregar. E escorrega mesmo, gente, porque a primeira vez que nós experimentamos, Mara, a gente colocou o pé aqui e foi pra frente. E aí foi onde a gente descobriu que a gente precisaria de outra maneira, né? Algo que pudesse prender e dar mais segurança. Fora que ao testar, foi visto a possibilidade de na hora não dar certo alguma execução, então não fizemos, né? Teve a preocupação da produtora também, vamos ver aí de se escorregar, porque realmente a gente precisa tomar esses cuidados, não é para chegar lá na escola e de repente colocar um monte de coisa e todo mundo sair saltando, não. Tá? Então isso é muito importante, essa preocupação também. E
Fica aí a dica para que vocês pensem em outras práticas corporais de aventura, se elas são possíveis de serem recriadas na escola. Você vai se organizar com os colegas, com os professores para proporcionar essa prática aí para todo mundo. Juliana, habilidade, como eu disse, é uma habilidade de retomada, já que vocês estão no 8º ano. EF07, EF21, recriar as práticas corporais de aventura, reconhecendo as características, né? Então, nós falamos mais do que tudo em segurança, que é o que nos preocupa mesmo, né, Juliana? Exatamente. Então, Mara, tá acabando a aula. Acabando. Hoje eu não vou dar tchau. Você não vai dar tchau? Hoje eu não vou. Vai fazer coração? Hoje eu não vou fazer coração. Ela vai se porque despedir. eu vou me despedir indo pra aula de geografia. Aqui, ó. De parkour? De parkour. Então vai, Juliana. Tô indo pra geografia, gente. Tchau, Calma aí. Juliana. Vai de parkour, Juliana. Última saída dela, parkour. Tchau! Foi. Então eu fico aqui, eu me despeço de vocês. A professora Juliana quis aí praticar mais um pouco. Ela está indo lá para outra aula, eu fico com vocês. Espero vocês semana que vem aqui. Avisem os colegas para não nos abandonar. Quero todo mundo ligado na nossa aula. E eu fico aqui com vocês. Avaliem a aula também, coração. Professora Cristina, era professora de literatura francesa na Universidade de São Paulo, e eu lembro que estava querendo abandonar a faculdade e ela mostrou para mim o quanto aquilo poderia ser importante, o quanto eu deveria continuar persistindo, lutando, e ela sempre me vem à memória. Sem ela, eu não teria me formado, talvez não estaria aqui. O valor que vocês têm enquanto transformadores, né, de toda uma geração. Se vocês conseguirem, da mesma forma como a minha vida foi modificada, você pode estar no dia a dia mudando a vida de uma pessoa, de um adolescente. Isso já valeu a sua existência. Então não deixe que o cansaço, que as dificuldades, né, faça com que você desanime e deixe de ter essa esperança.